Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre a mutação prata dominante. Se você gosta de vídeo de mutação, já curte aqui embaixo, e se você gosta do conteúdo de aves, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo aqui no canal, dando dicas e falando sobre manejo de aves. Não fica de fora. Também conhecida como diluído dominante, cinza diluído ou cabeça preta, o prata dominante foi a 8ª mutação a ser fixada no mundo. Ela foi descoberta em 1979 no Reino Unido. Como seu nome já diz, essa é uma mutação dominante. Isso significa que para você ter filhotes prata dominante, você só precisa que um dos pais seja dessa mutação. Se você tiver um casal onde um dos pais, tanto faz o pai ou a mãe, for prata dominante, 50% dos filhotes vão nascer prata dominantes e 50% não vão nascer. E se você tiver os dois pais prata dominante, 100% dos filhotes vão nascer prata dominantes. Lembrando que mutação dominante não se porta, ou a ave é da mutação ou ela não é da mutação e não tem nenhuma relação. Ou seja, todos aqueles filhotes que forem filhos de prata dominante, mas que não forem da mutação, também não vão portar. Eles perdem toda a relação com essa mutação. Antes da gente ir para as características, vocês precisam saber que só dá para identificar o prata dominante depois que as penas dos filhotes começam a nascer. Porque ao contrário do prata recessivo, como o Taurus, que tem o olho vermelho, bem vermelhão, algumas pessoas chamam de cereja, no prata dominante, os olhos são castanhos escuros, são pretos, então você não consegue identificar no filhote assim que ele nasce. Mas quando as penas começam a surgir, você vai reparar um cinza mais diluído. O Taurus é prata recessivo, mas já dá para ver que ele tem um cinza diluído aqui na asa, tá? E o prata dominante é parecido. As penas vão ser um cinza mais claro, mais diluído. E essa é a principal característica da mutação, né? Por isso, diluído dominante. Dominante porque a mutação é dominante e diluído porque ela dilui a cor da ave. Só que ao contrário do prata recessivo, que a gente identifica assim que nasce por conta do olho, o prata dominante, mesmo depois de nascerem as penas, muitas vezes você não consegue reconhecer. Então ele é o desespero de quem está começando. É uma mutação que não é indicada para quem está começando, porque ela é muito difícil de trabalhar. Nós vamos falar aqui nesse vídeo de algumas características que vocês vão ver que são únicas da mutação e que você precisa de uma bagagem, de uma mutação mais simples antes de você entrar nessa. Então fica até o final para você não perder nada. Mas existe um indicativo de que o seu filhote é prata dominante. Não dá para confiar 100%, mas você pode suspeitar, tá? Você pode separar aquele filhote e olhar ele com mais atenção. O que acontece? Quando começam a nascer as penas dos filhotes, tá? De todas as mutações, começa a nascer o topete, começa a nascer todas as peninhas normais. Algumas mutações, como a gente já falou aqui no canal, como o lutino, alguns fulvos também, eles possuem uma falha na careca, então essa parte aqui das penas demora mais para nascer, o topete é mais ralo e muitas vezes a ave depois que cresce fica com uma falha na cabeça. O prata dominante também tem essa característica. Quando o filhote começa a nascer as penas do topete aqui da cabeça, elas nascem muito ralinhas, parece que ele vai ficar careca. Mas ao contrário do lutino, de alguns fulvos, ele não fica careca depois que todas as penas nascem. Então, com 40 dias, esse problema já está resolvido, tá? Mas se você tiver assim, 6 filhotes um do lado do outro, e você vê que 2 estão mais atrasados para nascerem as penas da careca e do topete, aquele é o indicativo de que aqueles 2 filhotes são prata dominante. Isso, gente, óbvio, se aqueles filhotes forem filhos de prata dominante. Se não forem filhos de prata dominante, nem adianta, que não tem como nascer prata dominante. Mas além disso, tem outra característica que você pode observar no filhote para descobrir se ele é da mutação ou não. Quando o filhote é pequenininho, que as penas começam a nascer, você pode abrir as asas deles e você vai ver que no prata dominante as penas elas são mais claras no meio
e mais escuras na ponta, né? Quem tá no grupo aí de criadores já viu várias vezes esse tipo de foto, né? A ave com a asinha aberta e aí as penas de voo são aquelas primeiras, as maiores, elas estão mais claras no meio e mais escuras na ponta. Isso é uma característica dessa mutação. Com o passar do tempo, os criadores foram trabalhando essa mutação e repararam que alguns filhotes tinham uma característica diferente. Eles tinham a cabeça mais escura que o resto do corpo. Essa característica então foi muito desejada e os criadores começaram a reproduzir as aves que tinham essa característica e nasceram muitos filhotes. Hoje tem muitos filhotes no mercado que têm a cabeça mais escura que o corpo. Podemos dizer que tornou-se quase um padrão da mutação, tá? Então o prata dominante ele tem essa característica da cabeça mais escura que o corpo, mas isso é fruto de seleção. Então podem existir pratas dominantes que não tenham essa característica e que os filhotes talvez até tenham. Eu acho que já deu para entender que se prata dominante também é chamado de diluído dominante, essa é uma mutação que dilui a coloração das penas, como eu falei. E sim, tá? Essa, digamos, é a principal característica, a diluição na coloração das penas. Só que ela não é uma diluição integral, né? Como eu falei ali no filhote, que as penas ficam mais claras no meio, mais escuras nas pontas, a ave fica um pouco manchada, então é uma característica bem interessante dessa mutação, tá? Só que, como toda mutação de diluição, você tem diferença de tonalidade entre as aves. Então você vai ter aves mais claras, bem clarinhas, você vai ter aves mais escuras e você vai ter aves com tonalidades de marrom também. Outra curiosidade sobre diluição nesse caso é que, ao contrário de outras mutações e que na segunda muda de penas você já consegue ver a cor definitiva da ave, no prata dominante você precisa de mais mudas de penas, 3, 4, 5, tá? E cada muda de penas a ave vai ficando mais clara, sendo os machos no final muito mais claros que as fêmeas. Apesar das fêmeas irem clareando também, elas clareiam muito pouco. Então dá para você ver duas aves adultas, a diferença grande no clareamento do macho e da fêmea depois de algumas mudas de penas. Independente do sexo, o prata dominante tem uma característica também muito desejada entre os criadores, que é o bico escuro e os pés escuros. Lembrando que com o cruzamento com outras mutações, essa característica pode não se expressar na sua ave, tá? Então não é todo o prata dominante que tem essa característica, mas a maioria tem. Então já deu para ver que o prata dominante é cheio de questões, cheio de coisas diferentes que dá para identificar, que não dá para identificar, mas não acabamos por aí. Lembra que a gente falou, quando a gente falou aqui de cream face, pastel face, de homozigoto e heterozigoto? Pois bem, o prata dominante a gente não fala essa nomenclatura, a gente fala duplo fator ou simples fator. O que isso quer dizer? Então, resumindo, é que ela tem um gene prata dominante ou dois genes prata dominante, tá? Se ela for simples fator, ela tiver um gene prata dominante, significa que ela é um prata dominante comum. Se ela tiver dois pratas dominantes, se ela for um duplo fator, é como se fosse uma diluição em cima da diluição. Então ela é uma ave que ela vai expressar uma cor muito mais clara nas penas, tá? O duplo fator sempre é muito mais claro que o simples fator, mas não dá para você dizer simples fator e duplo fator só olhando, tá? Tem todo um estudo, tem que observar os pais direitinho e por aí vai. Se você pensa em ter um prata dominante, aqui vai uma dica: mutações que você não deve misturar com prata dominante. Claro, como toda mutação de diluição, nós não misturamos fulvos, canelas e lutino, tá? Por quê? Porque já são mutações que diluem, e se você misturar uma ave que dilui com outra ave que dilui, você acaba descaracterizando as duas mutações. No caso do lutino e do canela, eles vão ser dominantes sobre o prata dominante, visualmente, tá? Visualmente dominante. Então você nem vai conseguir muitas vezes enxergar o prata dominante. Você vai ver uma ave canela ou uma ave lutino. Então por isso a gente desaconselha. E outra mutação que é desaconselhável é o arlequim. Por quê? Como vocês puderam observar, o prata dominante ele tem essa característica de ter o corpo todo manchado, e é isso que é bonito, é como se fosse um degradê, né? É como se cada pena fosse única, e aí forma uma combinação de cores do mais claro para o mais escuro. E quando você tem um arlequim, por exemplo, Taurus, imagina, ele é todo branco só com um pouquinho de cinza na asa. Se ele fosse dominante, será que a gente ia conseguir enxergar essa mistura de cores na asa dele?
Acredito que não. E a cabeça preta também dele iria se perder. Então, não misture Arlequim com prata dominante também para não perder as características da mutação. Essa foi uma das últimas mutações que chegou no Brasil, então o valor dela ainda está muito alto. Você hoje adquire um prata dominante aí entre 4 e 8 mil reais uma ave, tá? E aí lembra que uma ave é suficiente para você, né, criar um grupo de aves e começar a trabalhar essa mutação, uma só é suficiente, mas o valor ainda está um pouquinho elevado. Eu particularmente não me apaixonei pelo prata dominante, então eu não tenho essa ave aqui no plantel Amigo de Penas, por isso quem veio hoje aqui pro vídeo foi o Taurus, tá? Que é um prata recessivo, é outra mutação que eu já falei aqui no canal, também chamada de fulvo cinzento, tá? Agora com a nova nomenclatura. Mas aí é uma questão de gosto, né? Cada um tem o seu. Se você gostar, trabalha, porque ela é uma mutação bonita. O vídeo de hoje eu quero agradecer especialmente ao meu amigo criador Fábio Garcia, que possibilitou o vídeo ser criado, mandou fotos, explicou sobre a mutação, vem me explicando sobre a mutação há muito tempo, que como eu não trabalho, né, eu tenho pouco contato, e sem ele isso não seria possível. Então, Fábio, muito obrigado pela sua contribuição. E galera, quem quiser acompanhar o trabalho dele, adquirir um prata dominante ou outra ave, eu vou deixar o arroba dele aqui embaixo. Segue lá no Instagram, porque tem conteúdo direto e conteúdo bacana e vocês vão aprender bastante. E para quem já tem uma criação ou estiver começando agora, mas quiser fazer disso um negócio, quiser fazer disso uma coisa séria, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso Como Cuidar de Calopsita, tá? Agora no mês das mães está com 20% de desconto, o cupom eu vou deixar aqui embaixo também, e todos aqueles que fizerem parte do curso já vem fazer parte do nosso grupo VIP de alunos e pode bater papo com a gente todos os dias, tirar dúvidas, liberado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.